pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Seguindo em nossas videoaulas aí sobre processo penal e sobre direito penal, hoje nós daremos continuidade aos estudos sobre competência que nós tínhamos iniciado na última videoaula. Então vejam só, hoje nós vamos tratar de exceções, olha só, exceções às regras de competência ou a prorrogação da competência penal nos estudos que nós temos aí, como vocês estão vendo, sobre conexão e continência. Então nós vamos verificar em quais casos que crimes cometidos e que teriam competências diferentes vão ser aglutinados em uma competência única para facilidade de processo e para outras questões. Então é do que se trata a nossa videoaula de hoje. Vamos com a gente, nos acompanhe para mais esse estudo sobre essa importantíssima matéria. Então vamos lá, olha só pessoal, primeiramente, conexão e continência. São esses os dois fenômenos previstos no Código de Processo Penal que excepcionam as regras naturais de competência que estão previstas. Então, na última aula nós vimos que há uma sequência para que a gente determine a competência para o julgamento de determinados crimes. Então, primeiro nós verificamos, vamos só recapitular. Primeiro nós verificamos se há alguma prerrogativa do cargo ocupado pela pessoa que cometeu o crime. Segundo, nós verificamos o local onde foi cometido. Depois verificamos se há uma jurisdição especial ou não. Então, a matéria do crime. E aí sim nós vamos ter a definição do local do juízo processante, tá? Mas olha só, em alguns casos, a conexão de um crime com outro vão fazer que haja o deslocamento natural da competência. Então, vai haver o julgamento no que a gente chama de simultâneos processos. Então, vão se juntar crimes, às vezes, de jurisdição, de competências diferentes, para o julgamento único. Para quê? Com alguns fundamentos lógicos. Olha só, a possibilidade, primeiro, de uniformidade de julgamento em crimes em que exista uma ligação entre uns e outros, tá? E a facilidade do julgamento por conta da união de provas comuns que vão ter também. Então, uniformidade de julgamento e facilidade de julgamento estão dentre os argumentos legais para que se estabeleçam as regras de conexão e de continência. Então, lembrando, são exceções às regras de competência. Então, a competência nem sempre é absoluta, ela vai ter as exceções e as exceções vão estar legalmente previstas no Código de Processo Penal, como nós vamos ver. Então, vamos inicialmente estudar aí a conexão. Quando que acontece e quais são as hipóteses legais de conexão. E além disso, vamos ver os nomes doutrinários que são dados às espécies de conexão. Antes de tudo, vamos entender que conexão é a união de julgamento de crimes que podem ter ocorrido em competências diversas. Então, vai se prorrogar a competência de um juiz por sobre a competência dos demais. Então, via de regra, nós estudamos lá nos princípios da jurisdição, a jurisdição não pode ser prorrogada, ou seja, um juízo com uma competência definida não pode avançar por sobre a competência de outro juízo, mas é excepcionalizado pelas regras aí de conexão. E a primeira delas que nós vamos ver é a conexão que une crimes pelos vínculos relacionados aos sujeitos. E olha, por isso intersubjetiva. Então, entre sujeitos. Então, as conexões intersubjetivas, previstas lá no artigo 76, inciso 1, elas são conexões que são realizadas por conta dos sujeitos envolvidos em crimes diversos. Então, quando estamos diante de uma conexão intersubjetiva, nós estamos diante da conexão de mais de um crime por ocasião do vínculo entre os sujeitos envolvidos nesses crimes e o sujeito ativo, o réu, tá? Então esse vínculo de acordo com o sujeito e por isso intersubjetiva. E a primeira delas é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então vejam só,
ou ocasional. Ela vai acontecer por conta da ligação de crimes múltiplos. Então, conexão, sempre vamos ter crimes múltiplos, tá? Crimes múltiplos que ocorreram ao mesmo tempo por várias pessoas que foram reunidas por um acaso do destino. Então, não houve intenção das pessoas em estarem reunidas cometendo crimes diversos, mas por uma ocasião do destino, essas pessoas cometeram esses crimes no mesmo tempo. Então, é a conexão intersubjetiva ocasional ou por simultaneidade. Simultaneidade porque ao mesmo tempo. E ocasional exatamente por conta da ocasião do cometimento dos crimes. Então, olha só, ocorre por eventualidade, como eu falei. A eventualidade faz com que crimes sejam cometidos ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo bem fácil aqui para vocês, para fixar. Tomba um caminhão em uma rodovia carregado de produtos eletrônicos. E várias pessoas começam a parar, né? E levar produtos para si. Gente, isso é furto. É furto. E ainda mais com agravante, em situação de desgraça alheia, não é? Mas olha só, as pessoas não combinaram. Mas por uma ocasião do tombamento, várias pessoas cometeram vários crimes que vão ser julgados de forma conexa. Por quê? Porque tem um vínculo de ligação da ocasião, tá? E de terem acontecido ao mesmo tempo, que vai fazer com que se exija uma decisão uniforme. Então, várias pessoas foram lá, aproveitaram da situação e, por uma ocasião do destino, cometeram esses crimes ao mesmo tempo, ao mesmo lapso de tempo, tá? Então, várias pessoas foram parando e subtraindo produtos eletrônicos daquela carga que tinha tombado, né? Então, é o crime do oportunista, né? Pode ser. Então, tem vários outros exemplos que a gente poderia citar. Mas vamos ficar nesse aí que dá para exemplificar bem essa conexão intersubjetiva ocasional, tá? Ou por simultaneidade. A segunda delas tem também a ver com os sujeitos, porque é intersubjetiva, mas essa, diferentemente da primeira, ela traz em si um vínculo de vontade, um acordo de intenções. Então, é a conexão intersubjetiva por concurso ou concursal. Então, há um liame de vontades, há um acordo de vontade. Então, tem vários crimes praticados por concurso, por um acordo de vontade. E olha, nessa aqui, independe do tempo e do lugar. Na primeira, não. Elas ocorreram no mesmo decurso de tempo. Na segunda, independe do tempo que foram cometidas. O que importa para essa segunda, olha só, é o liame subjetivo entre os criminosos, o acordo de vontade entre eles. Então, vários criminosos, olha só, vários criminosos acordam, então, liame subjetivo, em fazer assaltos em agências bancárias diversas de cidades próximas aqui no Tocantins. Então, eles pretendem atuar no mesmo dia ou até em dias diversos, fazendo vários assaltos, tá? Então, o acordo de vontade vai unir esses crimes. Então, há uma associação, um acordo de vontades, querendo cometer crimes diversos, em locais diversos, em tempos diversos. E olha só, o concurso, o liame subjetivo, vai fazer com que esses crimes se conectem, beleza? A última delas, a última intersubjetiva, é por reciprocidade. Então, crimes de uns cometidos contra os outros. Então, há uma contraposição de crimes. Vejam só, os sujeitos querem cometer crimes uns contra os outros. Então, vamos supor o evento mais banal criminoso. Então, uma pessoa foi agredida fisicamente. Pessoas que estavam perto separaram, né? E essa que acabou por levar alguns socos, depois vem a cometer mais tarde um crime contra aquela que lhe agrediu para se vingar. Vejam só, a vingança não é nenhum excludente nem nada, nós estamos diante de dois crimes de lesão que estão conectados pela reciprocidade. E tomem cuidado porque a rixa é um crime único, tá? Não são vários crimes, apesar de várias ações acontecerem ao mesmo tempo no caso da rixa.
tá bom? Então, reciprocidade, nesse caso, é o que vai unir a conexão. Então, essas aqui são as 3 que estão previstas lá no artigo 76, inciso 1º. E para você ver, dentro do inciso, elas vão estar separadas por ou. Então, vai estar o primeiro caso, que vai ser a por simultaneidade, ou o segundo caso, ou o terceiro caso dentro do mesmo inciso. Então, dentro do mesmo inciso 1º do artigo 76, nós temos 3 tipos de conexão intersubjetivas, a depender de acordo de vontade, a depender de condutas contrapostas ou um mero acaso do destino. E aí a gente passa da intersubjetiva para a conexão objetiva, que está lá no inciso 2 do artigo 76, tá? A objetiva, ela não tem ligação com os sujeitos, tá? Não tem ligação com os sujeitos. Ela tem ligação com a pluralidade de crimes que tenham vínculos um com os outros. Então vejam, na teleológica, a teleológica aponta para objetivos futuros, então telos, objetivo, tá? Crimes múltiplos em que o crime anterior foi cometido como acessório para o crime maior, o crime principal que viria a ser cometido no futuro. Então, a conexão objetiva teleológica é um crime cometido com vistas ao cometimento do crime principal. Olha só, vamos dar um exemplo bem simples. Sequestra-se a família de um gerente do banco com o objetivo, com o telos, tá? De forçar o gerente da agência bancária a entregar todo o dinheiro da agência. Então vejam, o sequestro desse primeiro teve o objetivo de um crime secundário. Tá? Então o crime principal era a subtração do dinheiro da agência. E para que ele fosse possível, foi cometido um crime anterior. Então a conexão desses crimes se dá de forma objetiva, porque um crime foi instrumental ao outro crime. Tá? Houve um vínculo teleológico. E no segundo caso, a consequencial, que tem vistas para trás, né? Um crime foi consequência de outro cometido lá atrás. Então vejam só, crimes múltiplos com objetivo ligado a crime anterior. Então vejam só, divide-se como? Ocultação de crime anterior. Então mata-se alguém e busca-se ocultar o cadáver para que evite-se, tá? Para que se evite-se a descoberta do crime. Então, você tem um crime de homicídio e depois um vilipêndio de cadáver. Então, se dissolve, se destrói esse cadáver depois de alguma forma para tentar ocultar o crime anterior, que é o principal. Pode ser para impunidade de crime anterior. Então, vejam, um assalto realizado em um determinado estabelecimento. Aí o criminoso descobre que aquele crime não foi tão perfeito. Tinha uma pessoa que viu o criminoso entrar naquele local. E ele vai tentar matar, ele vai matar aquela testemunha para tentar manter a impunidade do crime anterior. Então, olha só, o segundo crime vai estar ligado ao crime anterior por uma conexão objetiva consequencial, ou para assegurar a vantagem de crime anterior, para assegurar o exaurimento do crime anterior também. Então, olha só, conexões que têm um vínculo objetivo entre uns crimes e outros crimes. E por último aí, temos a conexão instrumental, que está lá no inciso 3 do mesmo artigo 76, que vai tratar das conexões. E olha só, é a conexão conhecida como probatória, quando a prova de um crime serve também aos demais crimes. Então vejam só, nós temos pluralidade de crimes e provas que são comuns entre uns e outros. Então acontece quando crimes detêm vínculos relacionados ao conjunto probatório ou há uma relação de prejudicialidade entre um e outro. Então, um exemplo de relação de prejudicialidade. Para se comprovar o crime de receptação, a verificação se o produto é advindo de um crime anterior. Então, alguém furta um objeto e depois vende para uma pessoa que, tendo comprado esse objeto, sabendo do desvalor, pressupunha que era produto de crime. Então vejam, há um vínculo, há uma ligação prejudicial. Por quê?
Porque se a pessoa que está sendo acusada de receptação provar que esse produto não é objeto de crime anterior, não existe a receptação. Então há um vínculo de prejudicialidade anterior. E também há um vínculo probatório entre um e outro. Se provar que houve o crime de furto, por exemplo, comprova-se o crime posterior de receptação. Então, há um vínculo probatório entre os crimes envolvidos. Ok? Então, aqui, olha só, artigo 76, nesses 3 incisos, nós vamos ter 3 no inciso 1 de conexão intersubjetiva, 2 no inciso 2 de conexão objetiva e 1 no inciso 3, que é a conexão instrumental ou probatória. A consequência de todos eles é a mesma, unificação processual. O que vocês têm que entender é que há definições doutrinárias diversas que são eventualmente cobrados em concursos e provas, tá? Então nós temos que entender a diferenciação entre um e outra, não porque vá ter consequência diversa ao processo, mas porque a nomenclatura pode e é cobrada em questões de prova. Beleza? Vamos então agora para a continência, que é um tanto quanto mais fácil. A continência, então, é um crime que está dentro de outro. Tá? Um está contido em outro, como na regra matemática de continência, lá dos produtos. Não sei se vocês lembram. Mas quem vem para o direito geralmente esquece matemática, né? Vamos lá, olha só. Continência por cumulação. Continência por cumulação. Nós temos 2 continências por cumulação, subjetiva e objetiva. Na continência por cumulação subjetiva, a ligação está entre sujeitos. Então, vários sujeitos estão contidos em um único crime. Isso aqui, gente, é simples. Lá nas regras do direito penal, é a coautoria ou a participação, tá? É o concurso de pessoas em um mesmo crime. Então, todos aqueles que concorrem para o crime vão responder por ele na medida de sua culpabilidade. O concurso de pessoas, as pessoas que concorrem para o mesmo crime, vão ensejar uma regra de continência. Uma continência por cumulação subjetiva. Todas as pessoas vão ser julgadas no mesmo processo. Via de regra, nós vamos ver que tem exceções, tá? Então, as pessoas vão ser processadas juntas para que se tenha unidade de julgamento, uniformidade de julgamento. A objetiva não vai ter relação com as pessoas, está no inciso 2, tá? Disse da multiplicidade de crimes em razão de uma ação. Então, trata-se do concurso formal de crimes. Concurso formal de crimes, onde uma ação redunda em mais de um crime. E aí nós vamos estar diante do aberratio ictus e o aberratio criminis. O aberratio ictus é o erro na execução, mas é o aberratio ictus complexo, que é aquele que tem mais de um resultado. Então, por exemplo, olha só, erro na execução. Uma pessoa queria matar um desafeto, disparou um projétil e além de matar o seu desafeto, a bala trespassou e matou outra pessoa. Então, olha, nós temos 2 crimes e uma ação. Temos o aberratio ictus complexo. Então, nós tivemos um crime doloso e outro culposo, que vão ser julgados em continência, tá? Por cumulação objetiva. E o segundo caso aqui, da objetiva, é no caso do aberratio criminis, complexo também. Então, a pessoa pretendia cometer um crime e, além daquele crime, cometeu um segundo. Então, vamos supor, uma pessoa está com raiva da faculdade, porque não gosta de aula virtual, aula online. E ela passa e fala, olha, eu vou tacar uma pedra aqui na janela, porque eu estou com muita raiva. Bom, a priori nós temos um crime de dano, tá? Tacou uma pedra e quebrou um vidro, um crime de dano. Mas olha, tinha um funcionário lá dentro. A pedra, além de quebrar a janela, acertou a cabeça do funcionário, causando uma lesão corporal. Vejam só, então nós temos 2 crimes aí que aconteceram, mas a conduta pretendida era só uma. Então nós estamos diante aí de um aberratio criminis complexo. Os 2 crimes vão ser julgados juntos. Beleza, pessoal? Então aqui estão as causas aí de continência, tá? Como que a gente faz, então, em causas de continência e de conexão?
tá? Para descobrir qual que é o foro prevalente, se os crimes podem ter acontecido em locais diversos, em jurisdições diversas. Então, como saber qual que vai ser a competência prevalente nesses casos aí de prorrogação por essas excepcionalidades previstas? Então, olha só, regras de prevalência estão lá no artigo 76. Bom, eu fiz uma separação aqui para que a gente entenda. Primeiro, os casos de jurisdição diversa. Então, vejam, se a graduação for diversa, então, olha só, são continentes ou conexos crimes de graduações diversas. Então, tribunais e primeira instância, prevalecerá sempre a de maior graduação. Então, eu trouxe um exemplo aí, um crime cometido por um senador e um prefeito em concurso. Então, nós teríamos uma continência concursal, né? Uma continência subjetiva, uma continência por cumulação subjetiva, para ser mais exato. Então, senador e prefeito. Olha só, a prevalência seria na maior graduação, que seria o foro competente para julgar o senador, que seria no STF. Então, a maior graduação sempre prevalece. Quando é justiça comum e especial, sempre vai prevalecer a justiça especial. Olha só, fácil para a gente ver, quando um crime eleitoral e um crime comum são crimes conexos, por qualquer um daqueles motivos. Então vai prevalecer sempre a justiça especial. No caso do exemplo dado, crime, a justiça eleitoral. Júri e órgãos da jurisdição comum sempre vai prevalecer o tribunal do júri. Por quê? Porque sua competência é definida constitucionalmente. E além de tudo é uma garantia fundamental. Tá bom, gente? Então prevalece o júri. Justiça comum e justiça comum federal e justiça comum estadual, sempre prevalece a federal por conta da súmula 122 do STJ, que uniformizou esse entendimento de forma sumulada. Então, quando a conexão ou continência entre crime de competência federal e comum, a federal vai sempre prevalecer. Olha só, gente. Iniciado o processo, passada a fase instrutória e verificado que o crime conexo da jurisdição diversa não subsiste, há a perpetuação da jurisdição naquela, viu? Isso é chamado perpetuatio jurisdictione, tá? Perpetua-se a jurisdição se já foi feita a instrução criminal. Vamos lá, então, para outras regras de prevalência. No concurso agora de jurisdições da mesma categoria. E aqui vai ter uma sequência. Vejam só. Sigam a nossa setinha aí. A primeira coisa que você vai ver é se há, dentre os crimes que estão conectados, tá? Por conexão ou por continência, um com pena máxima e abstrata. Então vamos supor, aconteceu um roubo em Palmas e um furto em Paraíso. E eles têm uma conexão intersubjetiva, por exemplo, concursal, vai prevalecer o de Palmas, porque a pena máxima do roubo é maior do que a pena máxima do furto. Então, primeira coisa, dentre os crimes conexos, em locais diferentes, em jurisdições diferentes, verificar se há algum com a pena mais alta. Bom, se tiver, prevalece o da pena mais alta. Se não tiver, nós vamos contar a quantidade de infrações. Então, suponhamos que tenham vários crimes acontecidos. Então, vários crimes de furto aconteceram em conexão, em Palmas e Paraíso. Nós vamos ver, olha só, todos são furtos. Então, não há o que se falar em pena maior. Então, nós vamos contar a quantidade de crimes. Então, aconteceu 2 furtos em Palmas e 3 em Paraíso. Vai prevalecer Paraíso porque tem a maior quantidade de crimes. Então, veja. Primeiro ponto, tem crime com pena mais alta? Se não tiver, a maior quantidade de crimes se as penas forem iguais. Se tudo for igual, gente, se não tiver crime com pena mais alta e não tiver maior quantidade de crime em nenhum lugar ou outro, vai prevalecer aquele juiz prevento, o que primeiro teve contato com a causa. Então, um furto em Palmas e um furto em Paraíso. Vejam só, mesma quantidade, não tem pena mais alta.
O primeiro juiz que tiver contato, que tiver um ato de jurisdição com relação a esses casos conexos, vai ser o juiz prevento e vai fazer a avocação para si dos demais crimes, tá? Então, a regra de prevalência está aqui lá do artigo 76. Outras regras, olha só. Se a conexão ou continência tiver crimes com ritos diferentes, sempre vai prevalecer o rito mais amplo dentre eles. Então, rito comum ordinário e rito sumaríssimo, todos vão para o rito comum ordinário, porque entende-se que é aquele que permite a maior defesa, a maior quantidade de testemunha, a maior amplitude instrutória e probatória também. Então, sempre o rito mais amplo. Avocação. No caso em que duas ações de crimes conexos estão correndo em paralelo, olha só, o juiz que entender ser de sua competência vai fazer a avocação, vai chamar para si o outro processo. Se o juiz que tiver o processo avocado concordar, tranquilo. Se discordar, vai ter um conflito positivo. Quem resolve o conflito positivo é a jurisdição superior comum aos dois. Então, se for dois juízes estaduais, Tribunal de Justiça. Um juiz estadual e um juiz federal. Olha, Tribunal de Justiça não pode ser, TRF não pode ser. Então, nós vamos pular lá para o STJ, que vai ser comum entre os dois. Enfim, é só seguir aquela cadeia do judiciário, tá? Dos órgãos judiciais, e ver qual que é o órgão superior comum aos dois. Esse vai resolver conflitos positivos ou negativos, tá? Se o juiz entender que não é competente, ele vai declinar e remeter para o outro também, é outra possibilidade. Se aquele juiz que teve o processo declinado para si entender que também não é dele, nós estaremos diante de um conflito negativo que vai ser resolvido dessa mesma forma que eu falei para vocês aqui, através do órgão superior comum aos dois. Então pode ser o Tribunal de Justiça, pode ser o STJ, pode ser o TRF, pode ser o STF, então vai depender do tipo de crime e qual que é a instância superior comum aos dois. Em último caso, nós sempre vamos ter o STF, tá? Nós vamos só como ápice decisório aí dos órgãos jurisdicionais, tá? Então, olha só, outras regras. Vamos ver casos agora de divisão. Nós vimos até agora casos em que vão se conectar. Vamos ver casos em que tem que ter uma separação. E primeiro, vamos ver os casos de separação obrigatória, que estão previstos lá no artigo 79. Vejam só. Conexão entre justiça comum e justiça militar. Sempre nesse caso vai haver a cisão. Crime da justiça militar para lá e crime da justiça comum para cá. Então sempre vai haver cisão. Então não vamos aplicar as regras de conexão e continência. Concurso entre juízo comum e juízo de menores. Olha, gente, até porque o juízo de menores não julga crime. Então não é possível eu falar de conexão, porque a conexão ela é a ligação entre crimes. E ato infracional, em não sendo crime, não tem como se conectar a um crime, tá? Para efeito do Código de Processo Penal. Beleza? Código de Processo Penal não rege as regras do juízo de menores. Então vai ter a cisão processual. Superveniência de doença mental. Vejam só, gente. Quando alguém, no curso do processo, tem a superveniência de uma doença mental, o processo vai ficar suspenso até que haja recuperação. Então, se tiver mais de um réu no mesmo processo e um deles tiver a superveniência de doença mental, o processo vai ser cindido. Para ele é suspenso, mas para os demais dá-se continuidade, porque senão ia ser gerada impunidade aos demais. O direito do processo suspenso é para quem teve a superveniência de doença mental. Para os demais, é vida que segue, processo que segue no caso. Existência de corréu citado por edital. Gente, nós estudamos que na citação por edital, no caso de não comparecimento do réu citado, o processo vai ser suspenso, até que seja encontrado ou até que compareça. Então vejam, se vários réus em um processo que tenham conexão foram citados, alguns por edital e outros pessoalmente, aqueles citados por edital vão ter o processo suspenso. Para esses citados pessoalmente,
vida que segue também. O processo continua normalmente. E para os demais, o processo será dado seguimento quando eles forem encontrados, ok? Então, a mesma ideia lá da superveniência de doença mental. Quando aplicada a suspensão condicional do processo em relação a um, a suspensão em relação a um não atinge os demais. Então, em relação àquele vai ser suspensa condicionalmente, em relação aos demais vai ser dado continuidade. Da mesma forma, aí quando aplicado 28A em relação a um corréu. Suponhamos que tenha sido ofertado e cumprido os requisitos do acordo de não persecução só em relação a um corréu. Em relação a esse, temos a não persecução, até o cumprimento dos termos aí do acordo de não persecução. Quanto aos demais que não foi ofertado ou não foi aceito, o processo deve seguir normalmente, ok? Até porque é um negócio jurídico penal personalíssimo. Um negócio jurídico personalíssimo, um acordo de não persecução, tá? É um negócio jurídico penal, personalíssimo, não vai atingir os demais. Beleza? Então, oferecido o acordo de não persecução para um corréu, para os demais segue e há a cisão obrigatória. Nós vamos ter alguns casos aí de cisão processual facultativa também. Então, lá no artigo 80 do CPP também. Olha só, infrações praticadas em tempo e lugar diferentes. Nos casos, gente, olha só, nós temos infrações, a conexão intersubjetiva concursal, ela pode ser praticada em tempo e lugar diferente. Não significa que todo caso de conexão em tempo e lugar diferente vai haver a cisão. Por isso é facultativa. Nos casos aqui, a cisão vai acontecer quando dificultar a instrução processual, gente. Porque vejam, o objetivo do legislador ao criar a conexão e a continência foi trazer o quê? A agilidade processual. Então, a partir do momento em que o juiz perceba, pelo caso concreto, e que isso vai trazer dificuldade processual, ele faz a cisão, tá? Seja para dar agilidade, seja para facilitar a instrução processual. Caso do número excessivo de réus. Então, vamos imaginar o processo comum ordinário, onde tem-se, para cada crime, o direito a 8 testemunhas para o réu, por cada réu. E nós tenhamos aí 10 réus, são 80 testemunhas para serem ouvidas, gente. Há uma dificuldade muito grande de se fazer uma instrução processual a contento. Então, se o juiz verificar que essa grande quantidade, por exemplo, de testemunhas traz prejuízo ao processo, ele vai fazer a cisão. Então, para facilitar a instrução. Lembrando, conexão e continência são instrumentos para facilitar a instrução processual e não para dificultá-la. Não pode ser empecilho à prestação jurisdicional. Casos em que a demora pode ocasionar prejuízo ao réu preso. Então, um réu está preso e pela conexão, os demais estão trazendo prejuízo àquele. Então, claramente, nesse caso, vai haver a cisão processual para se agilizar o processo, em relação principalmente àquele réu que esteja preso preventivamente. Demais motivos que impliquem ineficiência ou demora. Olha, tem uma cláusula geral, um tanto quanto óbvia, tá? Que permite o juiz, verificando que aquele caso vai ser ineficiente por conta da conexão ou da continência, ele vai fazer a cisão processual. Então, essa cláusula geral mostra que não é obrigatório quando vai trazer inequívoco prejuízo. Claro, gente, como qualquer decisão, por força constitucional, 93, inciso 9, tem que ser fundamentada, tá? Carente de fundamento, vai ter pode-se ter aí uma nulidade processual, ok? Então, olha só, no caso do júri, nós temos as possibilidades de desclassificação. Olha só para rememorar, o júri tem atribuição constitucional, tem competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. Beleza? Quando há desclassificação, é quando ou o juiz, togado na primeira etapa do judício accusationem, ou quando o júri, na segunda etapa do judício causam, entendem por não ser crime doloso contra a vida. Tá? 121, 122, 123, 124, enfim. Então, aqueles crimes contra a vida do Código Penal. Quando o juiz, na primeira etapa, ou
o júri, na segunda, entendem por não ser crime doloso, há desclassificação. Beleza, olha só. Se a desclassificação for na primeira etapa, na pronúncia, o juiz togado, tá? Ele vai remeter os autos ao juiz competente. E junto dele seguem os casos conexos e continentes àquele. Então, na primeira etapa, o juiz togado percebeu que não é crime contra a vida, tá? Ele desclassifica e remete ao juízo competente. Tanto o crime que era entendido como crime contra a vida, quanto os crimes conexos ou continentes àquele. No caso do plenário do júri, onde os 7 jurados vão decidir, tá? Porque eles têm a soberania dos seus vereditos, né? Olha só, se eles desclassificarem, se na votação dos jurados eles entenderem não ser crime contra a vida, tá? O crime principal, os crimes conexos e contingentes vão ser julgados pelo próprio juiz-presidente. Então, como já se tem instrução completa, o juiz-presidente, tendo os jurados entendido pela desclassificação, o juiz-presidente vai julgar tanto o crime principal quanto os conexos. Do contrário, quando houver a absolvição pelo júri do crime contra a vida, olha só, o júri absolveu pelo crime contra a vida. O júri que vai julgar também os demais crimes conexos e continentes, independentemente de qual crime seja. Então é possível até, por exemplo, que os jurados decidam, por exemplo, por um crime de menor potencial ofensivo da Lei 9.099, se ele for conexo ou se ele for continente com aquele outro crime. Ok, gente? Então, olha só, aqui nessa breve aula, então acho que tivemos pouco mais aí de 40 minutos, tratamos aí dos casos de conexão e continência e qual que é a prevalência do órgão jurisdicional para o julgamento nesses casos aí de exceção ao princípio do juiz natural ou na chamada prorrogação aí da competência penal. Ok, pessoal? Aqui nós encerramos os nossos estudos aí sobre competência penal. Então, encerrada a nossa aula, lá no material de sala, acompanhem o que tem, façam as anotações, o questionário já está no Microsoft Teams para vocês e hoje, mais tarde, nós vamos ter uma aula presencial, quer dizer, telepresencial, mas ao vivo, para que a gente possa sanar eventuais dúvidas e resolver aquelas questões de sala em conjunto. Forte abraço a vocês!